A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Cleiton de Oliveira. Estamos novamente de volta, com um canal chamado Podcast. Estávamos aí um pouco ausente, com alguns obstáculos, podemos dizer assim, mas retornamos agora com todo vapor em nome de Jesus Cristo. E desta feita, estamos novamente com o professor Romário Rodrigues, E estamos aí com um projeto de trazermos aqui vários conteúdos com temas diferenciados, para trazer o enriquecimento espiritual para a tua vida e o teu elevo espiritual. Hoje, estamos aqui, você que já conhece o professor Romário, dá uma saudação, professor Romário Rodrigues, para nossos ouvintes. Paz do Senhor, pastor Júnior Cleito, a paz do Senhor para todos os irmãos e amigos, é um privilégio estar aqui novamente, muito obrigado pelo convite e esperamos que seja um tempo de crescimento espiritual para todos nós, através desse podcast, desses encontros que nós teremos aqui, tratando de temas tão relevantes para as nossas vidas. Amém. E hoje, meus amados irmãos, iremos falar sobre um tema, a atualidade dos dons espirituais. Será que existe? Será que não existe? Será que ainda está em evidência? Professor Romário, o que o senhor acha, deste tema que vamos aqui falar um pouquinho hoje? Um tema muito importante, muito relevante para as nossas vidas, um tema muito pertinente e realmente existem muitas discussões acerca da atualidade dos dons. De um lado estão os pentecostais, os carismáticos, que creem na atualidade de todos os dons. De um outro lado estão os cessacionistas, que creem que parte dos dons espirituais cessaram. Então, um tema muito importante, nós esperamos aqui trazer contribuições para a vida de todos aqueles que irão acompanhar a este podcast, assim como os demais episódios. Então, professor Romário, fala um pouquinho para a gente, trazendo aqui como que eu posso dizer, abrindo a mente, porque há muitos, assim como o senhor disse, que não acreditam mais, que os dons estão em evidência, que cessaram-se os dons, ou que os dons só foi até Jesus Cristo, enfim. Fala um pouquinho para a gente, os dons cessaram, biblicamente falando? Muito bom, e o senhor encerra a pergunta de forma brilhante, não é? O que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer acerca disso? Bom, como nós mencionamos anteriormente, acerca da atualidade dos dons, existem dois grupos principais. É claro que tem variações aqui em ambos os lados. Por um lado, estão os cessacionistas. O que são os cessacionistas? São pessoas que creem que alguns dos dons espirituais cessaram com o fechamento do cano. Ou seja, a partir do momento que o cano bíblico, lá em Apocalipse, se encerrou com a morte dos apóstolos, alguns dons não existem mais. Eles foram para aquela época. Dons como profecia, palavra da ciência, palavra da sabedoria, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas. Então, para os cessacionistas, esses dons não existem mais. Os dons de curar, não é que eles não creem que Deus não pode curar. Eles creem que Deus pode curar, mas eles não creem que Deus pode conceder esse dom de curar a uma pessoa. E vale destacar que dentro do cessacionista existem vários níveis. Existem aqueles mais moderados, os radicais, mas eles, no geral, creem que esses e outros dons cessaram, não existem mais, foi para o primeiro século, para o período até o fechamento do cano ali com a morte dos apóstolos. De um outro lado, existem aqueles que são conhecidos, pastor, como os continuistas. São cristãos que creem na atualidade de todos os dons espirituais. Então, todos os dons espirituais, estão em plena atividade, estão em ação, não cessaram, são atuais para os continuistas. Aí, entre os continuistas, existem alguns grupos, não é? Os carismáticos e os pentecostais são os principais grupos, ou os maiores grupos aí dos continuistas. Então, para um carismático e para um pentecostal, todos os dons, sem exceção, todos os dons, eles estão em atividade, eles estão à disposição da igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, não tem como nós chegarmos à conclusão de que os dons cessaram. Se nós entregarmos a Bíblia Sagrada nas mãos de um novo convertido ou nas mãos de uma pessoa sem nenhuma pressuposição hermenêutica ou denominacional, muito dificilmente ela vai chegar no livro de Apocalipse com a conclusão de que os dons cessaram. E nós vamos ver aqui, nesta noite, várias referências bíblicas, muitas referências que nos mostram que os dons não cessaram, que eles estão à disposição da igreja. Há tempo também, nesse episódio, nós vamos aqui responder algumas objeções dos cessacionistas. Os cessacionistas, aqueles que creem que muitos dons cessaram, eles levantam algumas objeções
tá? Para que esses dons tenham, segundo a perspectiva deles, tenham cessado, mas nós vamos ver que a Bíblia Sagrada diz claramente que esses dons não cessaram. Professor Romário, então, como rebater as objeções, né, dos sensacionistas, né, nessa atualidade, né, que está crescente, né, Sim. e querendo ou não, traz até um conflito, assim como o senhor disse, para os novos convertidos, os novos crentes, né, quando Exatamente. estão lendo, porque assim como o senhor disse que estará aí recitando vários versículos que confirmam, né, a atualidade dos dons e a evidência deles para a igreja, mas para quem está iniciando na fé, para quem está iniciando na caminhada, na jornada, o novo convertido, você talvez que está ouvindo, né, este programa e está ouvindo falar, mas já ouviu alguém falar, não, os dons cessaram, os dons não existem mais ou não estão disponíveis mais, né? Como rebater, né, essas objeções dos sensacionistas? Muito bem, você aguarde aí, daqui a pouco nós vamos mostrar as várias evidências bíblicas que mostram que os dons não cessaram. Mas os cessacionistas, eles são bem articulados, eles defendem com vigor o que creem, tá? E eles levantam algumas objeções que, segundo eles, evidenciam que os dons cessaram. Uma das objeções é o seguinte, eles apontam os exageros que acontecem no movimento pentecostal. E aqui nós precisamos concordar que existem, sim, exageros, excessos no mau uso dos dons. Tá? Nós não podemos negar a realidade. A realidade está aí, nós não podemos negá-la. Tá? Não é negando a realidade que nós vamos consertar os erros. Os erros se conserta com escritura. Mas, primeiro, vamos imaginar aqui a igreja de Coríntios, a igreja da cidade de Corinto. Paulo diz em 1 Coríntios 1,7 que nenhum dom faltava àquela igreja. Nenhum dom faltava, 1 Coríntios 1,7. Mas aquela igreja era uma igreja imatura na condução dos dons, no manuseio dos dons, na manifestação dos dons. Eu pergunto, quando Paulo foi lidar com isso, com essa imaturidade da igreja de Corinto, ele corrigiu o mau uso, ele incentivou, mostrou a forma correta de usar ou ele combateu os dons? Ele corrigiu. O próprio Paulo, quando ele corrige os coríntios, o que ele diz? Eu desejo que todos vocês falassem línguas. Não proibais o falar em línguas. Buscai com zelo, com afinco, os dons espirituais. Então perceba que existiam excessos na igreja de Corinto, isso é verdade. Existia uma desordem, faltava ordem, faltava decência, porque a igreja era imatura. Paulo trata aquela igreja como meninos espirituais. Mas quando Paulo trata dessa maneira incorreta no uso dos dons, na vivência da igreja local, Paulo jamais proibiu a manifestação dos dons, muito pelo contrário. Ele defendeu que os dons continuassem entre eles, tá, sendo manifestado, ou que eles se beneficiassem dos dons, mas ele vai mostrar a forma correta de se utilizar os dons. E ele começa o capítulo 12 dizendo o quê? Acerca dos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. E aqui é que está. Muitas pessoas erram no manuseio dos dons, pastor, por ignorância, por falta de conhecimento. Então, erro, excesso, meninice, se corrige com escritura. Nós não podemos dar o banho na criança e na hora de jogar água suja fora, jogar a criança junto. Não, é o que muitas pessoas fazem. Não, então, excesso nós temos em qualquer denominação, em qualquer contexto religioso. Não é só no movimento pentecostal que tem excessos. Excessos existem em todas as repartições onde a presença do homem está ali. E erros se consertam com escritura. Não se conserta um erro combatendo o outro. Então, o próprio Paulo, quando viu a meninice da igreja de Corinto, ele não proibiu os dons espirituais, não se opôs, muito pelo contrário. Ele instruiu os irmãos de como eles deveriam falar em línguas, a ordem, a decência, de como deveriam tratar a profecia e assim por diante. Então, uma outra objeção que eles levantam é a seguinte, é de que os dons espirituais, eles desapareceram ao longo da história da igreja. Desapareceram. Primeiro, que ainda que isso fosse verdade, o fato desses dons não terem sido manifestos na história da igreja, em si não é determinante. O que é regimental para a nossa vida é a palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo que eles são atuais, que eles são presentes, que eles estarão com a igreja até o arrebatamento, nós não precisamos da história para comprovar nada. A história é importante. Nós não negamos o valor da história, nós não negamos o valor da tradição, mas nós somos protestantes. E para os protestantes, a palavra é suprema. Ela está acima da tradição, da igreja e da história. Além disso, não é verdade que os dons cessaram. A própria CPAD publicou um livro recentemente que ela mostra a atualidade dos dons espirituais
no início da história da igreja, ou no início da igreja. E quando você estuda autores que são mais isentos, que não são tendenciosos, você vai perceber, pastor, que ao longo de toda a história da igreja, vários grupos creram, viveram, pregaram, ensinaram, defenderam a atualidade dos dons espirituais. Não é porque a igreja majoritária da Idade Média, por exemplo, não cria na atualidade de muitos dons espirituais, que os dons deixaram de cessar. O fato da igreja, ou de parte da igreja, ou da igreja institucional, descrer na atualidade de alguns dons espirituais, não significa que esses dons deixaram de existir. Quando se lê obras de autores mais isentos, de autores compromissados com os fatos, porque aqui está um problema. Muitos historiadores, eles são profundamente tendenciosos. Eles querem contar a história da igreja a partir da ótica da sua denominação. A preocupação não é com os fatos, é de validar a sua denominação, é de validar a sua crença. Mas quando se estuda autores que estão preocupados em contar a história, preocupados com os fatos, eles vão mostrar que durante toda a história da igreja, os dons nunca deixaram de ser uma realidade. Ainda que muitos contextos, eles estavam mais restritos a grupos minoritários, tá? É verdade, mas eles sempre estiveram presentes ao longo da história da igreja. Então, essas são as duas principais objeções que se levantam. Uma outra desculpa que eles levantam, uma outra objeção. Mas caminhando para o fechamento do cânon, nós vemos a manifestação dos dons teoricamente diminuindo. Então, eles usam esse argumento para dizer o seguinte: olha, o próprio Paulo deixou Trófimo doente, outras pessoas caminhando para o fim da era da igreja, da igreja primitiva, dos primeiros séculos, ficaram doentes, Deus não curou. Bom, mas isso é um argumento assim, é muito pobre, porque o próprio Jesus, enquanto esteve aqui, ele podendo curar todas as pessoas, ele não curou todas as pessoas. A Bíblia nunca prometeu que Deus curaria todas as pessoas. O próprio Jesus, enquanto esteve aqui em pessoa, ou seja, encarnado no seu período, no seu ministério terreno aqui de 3 anos e meio, e no seu período em que ele esteve aqui entre os homens por cerca de 33 anos e meio, o próprio Jesus, mesmo podendo curar todas as pessoas, ele não curou todas as pessoas. Então, o fato de caminhando ali para o final do fechamento do cano, teoricamente, a manifestação dos dons reduziu, e isso por si mesmo não é argumento, porque, claro, nós devemos desejar os dons, buscar os dons, orar pelas curas, sim, mas devemos lembrar que as manifestações sobrenaturais passam primeiro pela soberania divina. Nós temos que orar por todas as pessoas e orar crendo, por exemplo, que Jesus pode curar todas as pessoas. Mas não deveremos prometer cura para todo mundo, a não ser que Deus mande, porque Jesus nunca prometeu curar todas as pessoas. Então também esse é um argumento que não tem fundamento, porque o próprio Cristo, enquanto estava aqui, mesmo podendo curar todas as pessoas, mesmo tendo poder para isso, ele primeiro não prometeu e também não fez. Não fez. Houve momentos em que ele fez, houve momentos que ele não fez. Por exemplo, nas cidades ali que estavam em torno da sua base missionária, ele disse que não pôde realizar milagres porque não houve fé, e assim sucessivamente. Então, essas são as principais objeções que os cessacionistas levantam. E você vai observar, pastor e queridos ouvintes e queridos irmãos, que os cessacionistas, principalmente os mais radicais, com todo respeito, eles sobrevivem mais dessas falácias, desses espantalhos, porque biblicamente é uma teoria que já nasce morta, tá? Porque não há fundamentação bíblica nenhuma, como nós veremos aqui nesta noite para a teoria cessacionista. Uma coisa muito interessante, professor Romário, que eu ouvi que o senhor falando, sobre a importância que infelizmente, né, tem muitos exageros, Sim. né? E a importância de não trazer aqui a repreensão, mas a orientação biblicamente falando, né? Porque infelizmente, de fato, né, ouvintes, a gente vimos e é importante, não sei se o senhor já ouviu, o senhor já viu aqueles, não sei se é os chineses, japoneses, que faz aquelas árvores em miniaturas, Uhum, e que uhum. quando elas estão pequenas, eles vão direcionando ela, vão, Isso. né, para que possa dar aqueles design, aqueles moldes. Então, eu acredito que a fé a fé cristã é mais ou menos assim. É, aqueles que estão na liderança ou, né, como ensinadores, pastores, moldar a fé, né? Ou seja, não a Uhum. fé, mas direcionar aquela pessoa, aquele, né, novo convertido. Porque eu tive uma vez eu estava em Tangará da Serra, né, num culto, numa campanha que fomos eu e mais 2 irmãos, e no momento da mensagem tinha um jovem,
né? Um jovem, eu acho que ele de aproximadamente uns 18, 19 anos de idade. E no momento da oração, ele pegou e deixou se levar. E aí ele começou a pular e pulou literalmente nas cadeiras. Uhum. Só que aí ele pegou e ficou quieto. Ele parou, ficou né, imóvel. E aí ele sentou na cadeira, de repente ele foi pulando a cadeira para trás, pulando para trás. E aí foi embora. Acabou, né, não esperou acabar o culto, foi embora. Aí depois eu perguntei pro presbítero Jefferson, eu falei, por que o jovem foi embora? Falou, a calça dele rasgou, que ele estava com a, né, Deus na hora Jesus. que ele pulou, ou seja, deixou exceder, né, assim, Uhum. então tem, de fato, muitos exageros, e por isso a importância, né, professor Romário, de a orientação, Orientação. né, biblicamente falando, para que a pessoa possa ter um crescimento bíblico, né, espiritual, para ter, né, uma boa jornada rumo aos céus, né? Exatamente. O senhor falando acerca disso, queridos ouvintes, irmãos, a maioria absoluta das pessoas que eu conheço, que eu conheci, que cometiam excessos, tá? Na relação com os dons, na manifestação dos dons, a maioria era por ignorância, não era por má fé. É claro que existem pessoas que, mesmo bem instruídas, bem ensinadas, elas são teimosas, elas optam por serem assim. Mas a maioria das pessoas que eu conheço era exatamente o que Paulo diz em 1 Coríntios 12. Acerca dos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Então, o que falta em muitos contextos é ensinamento da palavra. Então, exageros, excessos, se reorienta com a escritura sagrada. E aqui precisamos ter cuidado, porque muitos, pastor, na ânsia desequilibrada também, não é? De querer combater os excessos, acaba esvaziando a chama do coração das pessoas. Então nós temos que reconduzir as pessoas para o que a Escritura diz. É por isso que nós somos defensores do ensino, da escola bíblica dominical, das classes de novos convertidos, porque é lá do culto de ensino e outras atividades, é lá na base, no início, que essas pessoas vão crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, muitas das vezes, falta instrução, falta orientação. E mesmo nos casos onde há instrução, orientação, quando houver os excessos, nós temos que tratar com amor. Temos que tratar, claro, com a firmeza da palavra de Deus, mas entender que muitas daquelas pessoas estão cometendo esses excessos exatamente por falta de conhecimento. O que o texto de Oséias capítulo 4, 6 diz? Que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quantos erros ao longo das nossas vidas nós cometemos por falta de conhecimento? E que quando nós recebemos a orientação correta, nós fomos redirecionados a agir da forma certa. Então, precisamos ter cuidado. Os excessos precisam serem corrigidos? Sim, mas precisamos ter cuidado porque a correção ela tem que partir da palavra. A correção que parte da escritura não mata, não vai tirar o fogo do espírito do coração das pessoas, porque muitas correções, às vezes, não são correções bíblicas, né? São pessoas que fazem juízo de valor, usam uma medida indevida e acaba até que roubando do coração daquelas pessoas a crença na atualidade dos dons espirituais. Então precisamos de equilíbrio. Não se combate excesso com excesso. Excesso se corrige com a escritura sagrada. E foi isso que Paulo fez. Foi isso que Paulo fez. O senhor falando, por que que muitas pessoas, será que este seja um dos motivos de Uhum. uma correção, humanamente falando, ao invés de ser bíblica? Será que é este um dos motivos de muitas pessoas estar deixando o pentecostalismo e abraçando, essa nova, né, o Uhum. sensacionalismo, né? Sim. Será que esse é um dos motivos? Ou o porquê que muitas pessoas têm deixado? Qual que é uma opinião do senhor? Então, essa é a pergunta de milhões, não é? Hum. De milhões. Então, o que acontece? Ah, muitas pessoas, ou algumas pessoas, têm abraçado a perspectiva sensacionista, inclusive aqui no Brasil. Só que também, por um outro lado, pastor, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, muitas pessoas também têm deixado o sensacionismo e abraçado a crença na atualidade dos dons, ou o movimento pentecostal, ou o movimento carismático. Então, carismáticos e pentecostais, eles têm pontos em comuns, mas tem algumas distinções. O que eles têm em comum é que tanto o carismático quanto o pentecostal, eles creem na atualidade dos dons espirituais. Então, esse movimento ele acontece dos dois lados. Por um lado, existem pentecostais, principalmente, aqui não é nenhum preconceito, principalmente entre os jovens, muitos pentecostais têm abraçado. Eles nem saem das igrejas como a Assembleia de Deus, Quadrangular, o Brasil para Cristo, eles acabam nem saindo. Muitas das vezes, eles se tornam cessacionistas dentro dessas igrejas, eles permanecem ali num conflito terrível.
não é? Por um lado, ele está dentro de uma igreja pentecostal, ele professa, em boa parte, a declaração de fé da sua igreja, mas muitas das vezes ele é atraído por um guru aí na internet, bem deslocado, bem articulado, eloquente, muitas das vezes cheio de sofismas. Esse jovem, sem base, sem fundamento, sem uma escola dominical sólida, ele acabou sendo atraído. Então, esse movimento acontece dos dois lados. Aqui no Brasil também, e no mundo, muitas pessoas têm deixado o sensacionismo porque perceberam o quê? Porque o sensacionismo ele é antibíblico, não tem base bíblica. E tem abraçado o continuismo, ou seja, os movimentos de cristãos que creem na atualidade dos dons espirituais. Então, assim, pastor, eu creio que a raiz de tudo é a palavra. É a palavra. Diante da palavra de Deus, não tem como uma pessoa ser sensacionista. Não tem como. Eu vi uma declaração a semana passada de um pastor batista que não é pentecostal. Não é que nós estamos aqui buscando validação humana, não é isso. Jamais. Nós precisamos. A palavra é suficiente. Mas ele disse o seguinte: eu não sou pentecostal, eu não sou assembleiano, eu não sou de uma denominação pentecostal, eu sou tradicional. Eu posso decidir não ser pentecostal, mas se eu disser que os dons cessaram, eu estarei sendo antibíblico. Não tem como, não tem como. Eu não consigo olhar para a Escritura Sagrada e entender que ela quer dizer em algum lugar que a profecia foi uma realidade só para o primeiro século, que as línguas... Veja que ele disse, eu tenho o direito de não querer ser pentecostal, mas eu dizer que os dons cessaram, eu estarei sendo antibíblico. Ou seja, ele está falando que não é uma questão de divergência secundária, que é algo muito sério. Então, eu penso, quando eu vejo um pentecostal, um carismático, deixando a crença na atualidade dos dons e abraçando o sensacionismo, eu digo que o principal motivo aqui é falta de Bíblia. Falta de conhecimento sólido da palavra de Deus. Ao lado da falta de conhecimento, pastor, está a falta de convicção. Muitos irmãos, por exemplo, são membros da Assembleia de Deus, são membros de uma igreja pentecostal, tá? Dizem que são pentecostais, mas não têm convicção. Por quê? Porque nós estamos em uma era onde os crentes têm crenças apenas emocionais. Ele é um pentecostal por emoção, mas a emoção não invalida a racionalidade. Ela invalida o racionalismo. Tá? Nós somos contra o racionalismo, mas a Bíblia Sagrada não é contra a racionalidade. Então, não é porque nós cremos na manifestação dos dons espirituais, e aí adentra as questões das emoções, que nós somos irracionais. Não, nós não somos racionalistas, ou seja, nós não colocamos a razão acima da Escritura. Mas a própria Bíblia diz que nós temos que oferecer a Deus um culto racional. Então, muitas pessoas dizem que são pentecostais, mas são pentecostais apenas com o coração, não são pentecostais com a mente. Quantas pessoas que dizem que creem nos dons, que creem que as línguas é a evidência inicial dos dons, mas não conseguem fundamentar isso na Escritura. Aí não tem fundamentação bíblica, não tem convicção daquele que crê, é pentecostal só porque faz parte de uma denominação pentecostal, não frequenta a escola dominical, não estuda as obras pentecostais, não conhece a declaração de fé da sua igreja, não frequenta o culto de ensino, não faz um curso de teologia da sua confissão, aí vai para a rede social. A rede social, o senhor sabe, é um terreno plural, está cheio de pessoas preparadas de todas as perspectivas, e aí, principalmente nas faixas etárias da juventude, é o que nós temos observado, acaba que esses irmãos sendo atraídos. Perceba, eles não se tornaram sensacionistas a partir de um exame profundo da Escritura. Muito pelo contrário, foi pela falta dele. Pela falta de um exame profundo, pela falta de convicção, e vão para as redes sociais, onde muitas pessoas hoje estão mais em busca de gurus, tá? De teólogos favoritos, de pregadores favoritos, do que da verdade, e são atraídos. Também eu adicionaria a isso um fator que muitos locais, não é o nosso contexto, graças a Deus, aqui não é nenhum bairrismo, mas há muitos contextos onde falta ensino. Ensino sistemático, estruturado. Tem igrejas que são pentecostais, mas não se ministra sobre os dons. Claro, nós temos que ministrar toda a palavra de Deus, mas não se ministra sobre os dons, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre aquilo que nós cremos. Então fica uma fé apenas emocional e pouco racional. Então, falta conhecimento bíblico, falta convicção, em muitos contextos também falta fundamentação bíblica, ou seja, ensino a partir dos púlpitos. Aí nós vamos crescendo
de uma geração que se diz pentecostal, mas é um pentecostalismo apenas por adesão, ou seja, ele se converteu a uma igreja pentecostal, ele é filho de um pai pentecostal, mas ele mesmo não é um pentecostal que é fundamentado na Escritura. Então, pastor, perceba, falta Bíblia Sagrada, falta convicção, em alguns contextos falta ensino sólido nos púlpitos, e aí essas pessoas despreparadas, tá? Com o coração aberto a tudo que ouve, pega tudo como se fosse verdade, vai para as redes sociais, onde tem pessoas que, muitos, além de não serem pentecostais, eles são hostis ao pentecostalismo, são antipentecostais, bem articulados, pessoas que sabem se posicionar, sabem dominar as técnicas de comunicação, e aí esses jovens são atraídos. Eu, até hoje, nunca conheci nenhum jovem ou nenhum irmão que se tornou um cessacionista porque foi convencido pela Escritura. Quando você vai conversar com ele, o que ele diz? Mas os dons diminuíram ao longo da história da igreja. Mas no movimento pentecostal existem muitos excessos. Não mostra nenhum versículo bíblico. Por quê? Porque não existe. Então esse convencimento que tem levado alguns a deixar o pentecostalismo não é um convencimento pela Escritura, é um convencimento extra-Escritura. E eu diria, é um convencimento que vai contra a própria Escritura Sagrada. Muito bem. Estamos aí, né, caminhando para o fim deste bloco. É um tema polêmico, podemos dizer assim, né? Atual. E eu acredito que vamos ter aqui mais uma oportunidade, né, professor Romário, de estar falando acerca deste assunto. Eu quero, né, neste momento, pedir para o professor Romário, porque às vezes, né, tem um ditado que o povo fala que falar até papagaio fala, né? Exatamente. Então vamos. Tem outro ditado que um pastor dizia assim. Tem muita gente que fala assim, tem que matar a cobra e mostrar o pau, né? Um ditado dizendo. Se ele falou, não, o certo é matar a cobra e mostrar a cobra morta. Exatamente. Porque ele falou, você pode pegar uma largatixa lá, mata ela, mela o sangue da largatixa e aí não matou cobra coisa nenhuma. Eu quero neste momento pedir para o professor Romário, né? Está aí citando, né, versículos que demonstram que a veracidade dos dons, biblicamente falando, né, que ainda estão, sim, de fato, atuais, né, e ativos, né, professor Romário? Exatamente. E como dizem os irmãos assembleantes, pentecostais, para não ficar só nas minhas palavras, né? Vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz. Primeiro, em nenhum lugar da Escritura ela diz de forma direta ou indireta que os dons cessaram. Esse versículo simplesmente não existe. O cessacionismo é uma teoria que já nasce morta. Eu sei que não basta citar um versículo para nós fundamentarmos uma doutrina, mas ela é uma teoria que não tem nenhum versículo para citar. Essa é a realidade. Então, primeiro que não tem. Você pode ler a sua Bíblia Sagrada e estudar em casa com esmero, de Gênesis Apocalipse, o Novo Testamento, a partir do nascimento da igreja em Atos 2, com os dons como uma dádiva para a igreja, você vai observar que não há nenhum lugar a Bíblia sugerindo que os dons cessariam. Mas vamos citar a palavra de Deus? Atos capítulo 2, versículo 39, quando nós temos ali o nascimento da igreja, o Espírito Santo descendo sobre os discípulos sendo batizados no Espírito Santo. Atos 2, 39, olha o que Pedro diz, pastor e queridos irmãos. Versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, olha só, promessa do batismo do Espírito Santo, dos dons, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quanto nosso Deus chamar. Então Pedro diz que a promessa do batismo e dos dons era para eles, para aquela geração, para os vossos filhos, para os que estão longe e para todos quanto nosso Deus chamar, futuro. A pergunta é, Deus ainda está chamando pessoas para a salvação? Qualquer um que vai nos assistir diria que sim. Então Pedro diz aqui que a promessa é para todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, se Deus ainda está chamando para a salvação, significa o quê? Que os dons ainda estão em atividade. Mas vamos citar mais uma referência? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando, olha só, esperando, olha o tempo verbal, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Que enquanto a igreja aguarda o arrebatamento, enquanto ela aguarda a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, os dons estariam com a igreja.
Então, os dons é uma dádiva para a igreja. Se a igreja ainda está na terra, por que que os dons cessariam? Por que que parte desses dons cessariam? Paulo diz aqui claramente que enquanto a igreja está na terra, aguardando a manifestação de Cristo no arrebatamento para nos buscar, os dons são uma realidade para a igreja. Mais uma referência, tá? 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 10. Olha o que que Paulo diz. 1 Coríntios 13, versículo de número 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que que é em parte aqui? Se você analisar o contexto, Paulo está falando aqui dos dons. Paulo está dizendo o quê? Quando vier o que é perfeito, a perfeição, quando é que nós vamos enfrentar a perfeição? Será que é possível, pastor, nós experimentarmos a perfeição nesse plano terreno? Jamais. Essa palavra perfeito aqui, pastor, é a mesma palavra que aparece lá em Hebreus capítulo 11, versículo 40, quando o texto fala sobre os heróis da fé. Aí o autor diz assim, para que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Então a palavra aperfeiçoado em Hebreus 11, 40 e a palavra perfeito em 1 Coríntios 13, 10 é a mesma palavra grega que quer dizer teleio, ou seja, tornar perfeito. A pergunta é, nós podemos nos tornar perfeitos nesse plano? Não. Quando é que nós vamos experimentar a glorificação, a transformação? Quando é que nós nos tornaremos perfeitos? Quando é que nós, 1 João 3,2 diz, seremos semelhantes a Cristo? Semelhantes, não igual. Ou seja, nós teremos um corpo glorificado no dia do arrebatamento. Então o texto está dizendo aqui que os dons só serão aniquilados, só deixarão de existir, só cessarão no dia do arrebatamento, quando nós enfrentarmos, experimentarmos a perfeição. 1 Coríntios 15, 50 ao 52, Paulo diz que é nesse momento que aquilo que é corruptível será revestido na incorruptibilidade. Então o texto está dizendo aqui que enquanto não vier a perfeição, a glorificação, a santificação plena, total e final, nós ainda estaremos desfrutando dos dons. E aí, nós temos várias outras referências, mas essas aqui já são suficientes. Alguns poderiam argumentar, mas, por exemplo, né, na época da pandemia, mas tantas pessoas morreram, onde estão os pentecostais? Bom, nós poderíamos dizer também, onde é que estava Jesus, que deixou tantas pessoas morrer enquanto ele estava aqui? Por que que Jesus deixou acontecer esse grande absurdo, né? Que são milhares de pessoas que morreram enquanto ele esteve aqui na Terra? Pelo simples fato que a Bíblia nunca prometeu que Deus curaria todas as pessoas. Se Jesus, enquanto estava aqui na terra, o próprio Deus encarnado, podendo curar todas as pessoas, não curou, o que dirá a igreja? A igreja não ensina que Jesus vai curar todas as pessoas, ela ensina que ele tem poder, é todo poderoso e pode curar todas as pessoas. Como eu disse, nós temos que orar com fé, crendo que Deus pode curar todas as pessoas, mas não devemos prometer que ele vai curar todas as pessoas, tá? Poderiam levantar também a seguinte objeção, mas os dons têm diminuído, a manifestação dos dons tem diminuído. Pessoal, se a gente for pegar isso como critério, nós temos problemas seríssimos. Tá? O período de tempo onde mais houve manifestação sobrenatural de Deus foi no tempo de rebeldia de Israel, na sua caminhada no deserto. Então, pelo amor de Deus, é óbvio que tem que haver um desejo da igreja, a igreja tem que se despertar, tem que se avivar, temos que buscar os dons, temos que crer, temos que abraçar, mas temos que lembrar que dons são manifestações sobrenaturais e passa pela soberania divina. Então, não é porque os dons... E o problema é que muitas das vezes as pessoas dizem que os dons estão desaparecidos porque ela usa a figura de linguagem chamada sinédoque, né? Sinédoque é quando você toma parte pelo todo ou todo pela parte. Ou seja, o sujeito está numa igreja que não vê os dons acontecendo, ela não vê os dons sendo manifestos e ela quer mapear a realidade a partir da sua igreja. Não, nós não podemos mapear a realidade a partir da nossa igreja. Não é porque uma congregação ou em uma denominação os dons não estão tão evidentes assim que eles cessaram. Nós cremos que eles estão presentes porque a Escritura diz. Eu não devo interpretar a Bíblia Sagrada a partir da realidade. Eu devo olhar para a realidade a partir da Bíblia. Não é porque em uma denominação e em uma igreja, por exemplo, os dons não estão manifestando, ou pelo menos eu não percebo, que eles cessaram. A Escritura, ela é suficiente. Se ela diz que eles não cessaram, se ela diz que os dons estarão com a igreja até que ela seja arrebatada, isso nós cremos e ela é a nossa única regra de fé e prática. Glória a Deus. Irmãos, ficaríamos, né, ouvindo o professor Romário por horas aqui, né? Talvez correria o risco, né? Não podia sentar na janela como Eutico, né? Ouvindo Paulo quase 3 horas de sermãos, né? Sim, sim. Mas a gente vamos aproveitar e pedir para você deixar uma sugestão, né, professor Romário? Sim, sim. Eu acredito que agora a gente começamos a
sincronizar o nosso tempo, né? Vamos estar com mais frequência, né, professor Uhum. Romário? Sim, sim. Aqui tirando dúvidas, né? Você que tem alguma sugestão de um tema Uhum. bíblico, né, para ser Sim. aqui falado, né? E mande mensagem. eh, Você que conhece o professor Romário e tem o contato dele, fala, professor Romário, dê uma sugestão para ele. Você que tem o Uhum. meu contato, me dê uma sugestão para que possamos estar aqui, né, Sim, professor Romário? sim. Falando acerca de assuntos que vai tirar dúvidas e que vai trazer enriquecimento, né, professor Romário, Sim. do conhecimento de muitos que não conheçam, talvez, este tema que você vai indicar para poder estarmos aqui no chamado podcast falando acerca disso. Amém? Então, eu quero já desde já agradecer uma vez mais ao professor Romário, né, que Amém. atravessou a Macedônia, né, que ele não mora perto aqui não, irmãos. Ele mora um pouco longe, né, mas ele de prontamente, ele falei com ele falou: "Não, vamos sim, estar ali sexta-feira e vai ser bênção para a glória de Deus". E de fato, está sendo, né. E louvo a Deus pela sua vida, professor Amém. Romário, né, de poder estar aí somando conosco, né, no chamado podcast. Quero aproveitar e dizer para você ouvinte que não é inscrito no canal, se inscreva, né, ativa o sininho, compartilhe o vídeo para outras pessoas também serem enriquecidas, né, com a palavra de Deus. Amém? Eu quero pedir para o senhor Romário, deixa aí, né, a sua saudação ou algo que o senhor queira falar Amém. ainda finalizando. Amém, pastor. Agradeço ao senhor pelo convite. Tá um privilégio sempre estar aqui cooperando para a vida dos nossos irmãos. Isso que o pastor já disse, compartilhe, porque a nossa preocupação é que esse conteúdo alcance mais pessoas. E só o algoritmo não vai entregar. Tá? Então, nós é que temos que fazer esse papel. Se algo é bom para mim, nós temos que, em um mundo de tanta coisa ruim, coisa inútil sendo compartilhada, por que, que as redes sociais estão tomadas por conteúdos que, infelizmente, vão contra a palavra de Deus? Isso também é parte da nossa missão. É parte da nossa missão. Muitas das vezes nós deixamos de compartilhar o que é bom, o que acrescenta, o que enriquece, o que soma. Então vai aqui o nosso pedido. Compartilhe, mande para alguém que você conhece, poste no grupo da sua igreja. Esperamos que Deus abençoe mais vidas. Então é isso, meu querido irmão que está nos assistindo. A fé pentecostal, a continuidade dos dons, é uma verdade bíblica. Então você que é pentecostal, ou você que não é pentecostal, leia a Escritura, examine as escrituras, analise o que nós ouvimos aqui a partir da escritura sagrada, tá? Que você com certeza não chegará à conclusão de que os dons cessaram. Você vai buscar a raiz do cessacionismo, você vai descobrir de onde vem a raiz, a origem, os porquês, o desenvolvimento que fez com que essa doutrina se tornasse o que é hoje. Então você que é pentecostal, fique em paz. Você pode não ter todas as respostas. Você está estudando, está pesquisando, é um novo na fé, mas a sua fé é bíblica. Agora vai um conselho: estude para que você tenha uma convicção sólida, racional, bíblica, não só uma convicção emotiva, ou para que você não seja aquele pentecostal só porque você faz parte de uma igreja pentecostal. Sim, você faz parte de uma igreja pentecostal, mas a sua fé está, sobretudo, alicerçada na Escritura Sagrada. Eu tenho certeza que Deus vai te esclarecer e vai te orientar. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui estamos, né, encerrando mais um bloco do canal Chamados Podcast. Deus abençoe a sua vida. Uma vez mais, professor Romário, Deus abençoe a sua vida Amém. e família, em nome de Jesus Cristo, o seu ministério. Amém. Que Deus continue te usando poderosamente, amém? Amém. Deus abençoe a todos e fique a todos na paz do Senhor Jesus.